Eu sou Fernando Liana, nutricionista, e o assunto é como eu aprendi a comer frutas, verduras e legumes já na fase adulta. Pois é, quando eu era criança, eu não comia quase frutas, verduras e legumes. Quando eu era bem pequenininha, minha mãe trabalhava fora e apesar dos meus pais comerem bastante fruta, verduras e legumes, eu fui praticamente criada por uma babá que era muito cuidadosa comigo. Eu era praticamente a filha dela, cuidava muito bem de mim, mas ela não tinha um hábito de comer frutas, verduras e legumes, então ela também não me passava, né, esse hábito. Então, eu fui uma criança que quase não comeu frutas, verduras e legumes. E eu comia assim muito pouco, eu comia morango com leite condensado, alface se tivesse dentro do lanche do McDonald's, salada de frutas se tivesse com leite condensado ou creme de leite em cima. Então era bem esse esquema assim que eu conseguia comer alguma coisa de fruta, verdura e legume. E aí eu fui fazer faculdade de nutrição, né? Enfim, minha mãe falou: Meu Deus, ela não come nenhuma salada, mas tudo bem, né? Eu amo a minha profissão e aí ao longo da faculdade eu fui pela teoria, né? Então eu vi que eu precisaria comer a minha vida inteira. Então eu fui treinando o meu paladar. Eu sou a prova viva que a gente consegue treinar o nosso paladar. Então, como que eu comia salada? Eu tinha muita dificuldade com principalmente as folhas mais amargas. Então, a alface era mais fácil. Então, eu enchia o prato de alface, eu colocava batata palha em cima da salada para ficar um pouco mais fácil para comer. Usava esses molhos industrializados, lógico, não é o ideal, a gente sabe, mas era um jeito de eu conseguir comer aquela salada. Ou batata palha, enfim. Aí a carne moída, rala os legumes na carne moída, as folhas amargas, colocava uma folhinha de rúcula no meio daquele monte de folha de alface para dar uma disfarçada nessas folhas amargas. Sopa era um jeito de colocar algum legume que eu não gostava, então pega essa sopa, coloca um monte de batata, que era uma coisa que eu gostava, coloca um chuchu perdido ali no meio, uma cenoura, também é um jeito de acaba indo aquele legume, né? Então eu acabava misturando, né, os legumes que eu não gostava ou as frutas que eu não gostava, junto com outras que eu gostava já um pouco, os legumes junto com arroz e feijão ou junto com um pedaço de carne, para ficar mais fácil e eu ir treinando o paladar. Quando a gente é criança, a mãe esconde, né, no meio da comida e a gente come sem saber. Mas quando a gente vai ficando adulto, a gente sabe que precisa comer, né, que não tem jeito. Então a gente mesmo já começa a esconder, né? No meio da comida e vai aprendendo a gostar. O ideal é a gente experimentar aquele alimento sozinho para a gente aprender o sabor dele e ir se acostumando. Mas se não tem jeito, a gente acaba escondendo no meio de outro alimento até ir acostumando, né, com aquele sabor até conseguir comer sozinho. O importante, gente, independente do jeito que a gente vai aprender a gostar desse alimento, se vai aprender na marra o sabor puro, se vai ser escondendo no meio de outro alimento. O importante é que a gente precisa aprender a comer esses alimentos, porque fruta, verdura e legume vai ser a nossa maior fonte ali de vitaminas, minerais, os fitoquímicos. A gente vai ter que comer a vida inteira. Então a gente precisa aprender. E se não foi na infância, vai ter que ser na fase adulta. Não tem jeito, vai ter que aprender. Então eu costumo contar essa minha história para os pacientes para mostrar para eles que é possível. E eu fiz isso na fase adulta, né? Então, quanto mais tarde a gente faz, mais difícil vai ser. Então, gente, comecem a treinar o paladar. Até hoje, ó, tem muitos anos que eu saí da faculdade. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com algumas verduras, por exemplo. As folhas mais amargas, então escarola, chicória, né? Eu tenho dificuldade ainda, mas a gente vai treinando esse paladar. O paladar é treinável. Quanto mais doce a gente come, a gente também vai acostumando com o paladar mais doce. Com sal também é assim. Então a gente precisa treinar o paladar, tá? Então eu queria dividir com vocês a minha história, como foi que eu aprendi a comer frutas, verduras e legumes. Eu não nasci comendo saudável e sim, eu fiz faculdade de nutrição. Hoje eu como mais saudável,
do que eu comia antes. Até eu entrar na faculdade de nutrição, eu comia nuggets, Coca-Cola, suco de caixinha, macarrão instantâneo, salsicha. Isso era bem frequente na minha alimentação. Mas eu fui pela teoria, né? E hoje eu gosto de mostrar para as pessoas que existe um caminho mais fácil, né? Muitas pessoas acabam indo pelo caminho da doença para aprender a comer saudável. Eu fui pela teoria, graças a Deus não foi por doença, mas eu fui pela faculdade, né? Eu fui pela teoria. Mas aprendam a comer bem, a gente vai precisar disso a vida inteira. Então não esperem acontecer o pior para a gente mudar, né? Então vão treinando todo dia um pouquinho. Se você não gostou da cenoura crua, experimente essa cenoura cozida no meio de uma carne moída, numa sopa. Existem várias maneiras da gente experimentar aquele mesmo alimento e eu tenho certeza que de alguma forma você vai aprender a gostar, né? Então vai aos pouquinhos, mas não desista. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também têm dificuldades de comer fruta, verdura e legume. Quem sabe, né, o que funcionou comigo pode ajudar outras pessoas também que têm essa dificuldade, né? Então compartilhe esse vídeo, esse meu relato de caso, quem sabe pode ajudar outra pessoa, né?